Ei, boa tarde, ó Pai do Senhor Jesus. Gostaria de deixar uma palavra para você aqui no livro de Salmos 68, no versículo... Salmos é Salmo, né? Salmo 68, Salmo 68, verso 19. Vamos lá, vamos ler o que Deus tem a dizer. Você que está passando por tribulação e acha que Deus não vai fazer nada, acha que Deus não vai entrar com providência, que Deus não vai agir, perdeu as esperanças, saiba que Deus tem te contemplado, tá? E Deus, ele vai fazer a obra. Não se preocupe, Deus é Deus. Vamos lá, Salmo 68, verso 19. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. Deus é a nossa salvação. Olha só como é que Deus é fiel. Bendito seja o Senhor, de dia em dia que nos carrega de benefícios. Nós passamos por tanta dificuldade, mas Deus nos carrega de benefícios. Benefícios estes que você e eu temos que ser gratos. O segundo versículo, lá no versículo 20, eu vou ler para você, versículo 21. O que Deus fala para você? Às vezes nós reclamamos de tantas coisas, reclamamos que Jesus não está agindo, que Jesus não faz, que as portas não se abrem, mas a presença de Deus é constante na nossa vida. E às vezes o homem, a mulher de Deus, ele tenta desistir, tenta parar por qualquer problema que surge na sua vida, né? E na tarde deste dia, nessa manhã, eu aqui em cima do monte, aqui em Joaíma, eu quero deixar essa palavra para você saber que você é um contemplado de Deus, que você é uma pessoa em que Deus confia a obra do Senhor. Deus, ele chamou, existem muitos chamados, mas poucos são os escolhidos, e Deus tem te chamado. Deus tem visto a sua aflição, as tuas necessidades, as suas dificuldades. E ele fala, aquele que é o nosso Deus, Deus de salvação, e Jeová, o Senhor pertence às saídas para escapar da morte. O Senhor, ele fala assim na palavra de Deus, o Senhor pertence às saídas para escapar da morte. O Senhor tem te beneficiado, o Senhor tem te guardado, o Senhor tem te sustentado. Você que tem que ser grato ao Senhor por tudo quanto ele tem feito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, tem um louvor que fala na harpa, mais grato a ti, mais consagrado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que se consagrar, nós temos que agradecer ao Senhor, através da palavra de Deus, através de acreditar, através de crer. Nós temos que abraçar a salvação, porque Jesus está às portas, e ele está falando no versículo 21, mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos inimigos e do crânio cabeludo. Já ouviu essa palavra na Bíblia, você? Crânio cabeludo do que anda nas suas culpas. Diz o Senhor, eu vos farei voltar em Bazã, rei voltar o meu povo das profundezas do mar. Olha só, às vezes tem provações que você pensa que tá tudo acabado na sua vida, tá tudo parado na sua vida. É nessa hora que Deus fala assim, meu filho, eu já te cobri de tantas bênçãos, eu já te dei tantos livramentos, eu já te dei tantas vitórias, já passa por luta, por aflição, mas eu passo contigo. Isaías 44 e fala que ele está contigo, que ele tem te escolhido, ele tem te chamado, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele não te abandona, ele não te deixa sozinho. O Espírito de Deus, ele acampa ao redor todo o tempo da sua vida, né? Porque o inimigo, ele brama, ele anda ao derredor, mas o Senhor anda ao teu redor. Então o Senhor, ele está dando tempo ao tempo para que venha te honrar, te exaltar, mas ele precisa que você venha trabalhar a sua fé. Ele precisa que você venha trabalhar esse sentimento dentro de você, conhecido como fé, como certeza, como confiança. Sem confiança você não tem como agradar a Deus, sem fé você não tem como agradar a Deus, sem obedecer a palavra você também não tem como agradar a Deus. Então é necessário você confiar para Deus ferir os seus adversários, não porque você quer que eles sejam feridos, não, o adversário que eu falo é o inimigo da nossa alma. Ele vai ferir, ele vai abater, até mesmo aqueles que falam, que te julgam, que não compreendem o teu ministério, que muitas das vezes eles tentam, quando não tem motivos para falar de você, eles inventam, mas o Senhor está contemplando tudo. Não se preocupe, Deus, ele te vê. A Bíblia diz em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria alguma coisa para você e não cumpriria, falaria e não confirmaria. O Senhor não tem nada que ele faça pela sua vida.
Louvado seja Deus, que ele não esteja contemplando você. Não tem nada que ele acha na sua vida que não, aleluia, louvado seja Deus, que não venha ter efeito na sua vida. Ele promete, ele cumpre, mas é necessário você crer, você confiar, você obedecer, você insistir. A Bíblia diz que devemos resistir ao diabo, resistir às provações, resistir às lutas. Não é fácil, porque eu já passei tanta dificuldade a ponto de querer parar, de querer desistir, mas o Senhor entrou na frente. Ontem eu trouxe uma mensagem, louvado, no livro de Juízes, no capítulo 17, onde fala de um jovem conhecido como o jovem levita da casa de Deus, que deixou a cidade de Belém de Judá e saiu a peregrinar em outra cidade, achando que seria reconhecido, sendo que a raiz dele tinha que começar na terra dele onde ele estava. Muitas das vezes Deus quer que você venha crescer na terra da sua aflição, passar momentos na terra da sua aflição, porque Deus ele vai arrancar você daí quando você tiver honrado, quando você tiver Deus tratado de você. Precisa ter raízes, crente precisa ter alicerce, crente precisa ter raízes para poder para vencer os desafios, para poder acabar com os nossos inimigos, dizer que Deus para você reconhecer que Deus é Deus na sua vida. O jovem levita saiu lá de Belém de Judá, se desviou, achou que obedecer pastor que fulano está falando, que perseguiram eles. Na minha concepção, no meu entendimento, é a minha opinião, não estou dizendo que está escrito na Bíblia, mas vamos dizer que aquele jovem lá do livro de Juízes, no capítulo 17, tinha saído de Belém de Judá por algum problema, se desviou, ele queria ser mais, de repente ele queria ser um pastor, ele não queria ser só um levita, mas ele poderia ter esperado o tempo de Deus, mas ele se desviando foi em rebeldia com o seu ministério, saiu de dentro da sua igreja. Deus falou que iria honrar, Deus falou que iria abençoar, mas ele quer escapar, ele quer dar aquela escapadinha. Quantos crentes não estão assim dentro do evangelho, quer dar uma escapadinha, achando que Deus não está contemplando você, querido, querida. Deus está Deus está te contemplando, Deus está te vendo. Deus está, aleluia, vendo o que você está passando, cada lágrima que você tem chorado, lá em Belém de Judá, o Senhor tem aleluia, te contemplado. Não pensa você que você está sem a solução de Deus está vindo, na hora certa vai acontecer o milagre. Deus tem momentos certos de te arrancar de onde você está. Eu acredito que já chegou a vontade de você querer fazer igual esse jovem levita, o Mica, e falar assim: Deus, eu não estou mais aguentando ficar naquela igreja. Eu não estou mais aguentando ficar dentro daquela casa. Eu não estou mais aguentando ficar nessa situação. Ou se eu entro na minha vida, eu vou sair para poder ir lá para o outro lado. E Deus está falando: não, fica quietinho no seu, obedece. Apenas, aleluia, faça a minha vontade. Eu vou te arrancar daí. Eu vou honrar você, eu vou te usar, eu estou te experimentando, eu estou trabalhando no seu coração, eu estou trabalhando. Aí o inimigo, ele sabe que lá em Belém de Judá, Deus ele tinha algo grande para fazer e você sai, não quero saber. Mas aí no meio do caminho você sai, igual o jovem levita saiu de Belém de Judá, foi peregrinar em outras terras e começou a vir um prato daqui e um prato dali, e o jovem se desviou. Já estava desviado porque estava em rebeldia. Quando nós desobedecemos a Deus, estamos desviados. Quando nós saímos do parâmetro legal da palavra de Deus, nós já estamos desviados da verdade. Então Deus ele não quer que suceda dessa forma comigo e com você. Não é tempo de você sair de Belém de Judá. Não é tempo, porque Deus ele vai te honrar em Belém de Judá. Aí você acha que saindo de Belém de Judá, indo para a casa de outra pessoa, indo para outra igreja, indo para outro ministério, outra para outra cidade, acha que lá vai ser tudo flores, mas o vento vai soprar e Deus vai poder pegar aquele peixe igual de Jonas. E Deus falou assim: profetiza, Jonas, na cidade de Nínive. Senhor, eu não vou não, porque lá ninguém me ouve, lá ninguém me dá ouvido, lá ninguém quer saber de mim, lá ninguém valoriza o meu ministério. Mas Deus falou: Jonas, se tu não for por bem, você vai ir por mal, você vai até se desviar para o outro lado e vai até aí, mas eu vou usar de uma estratégia para te cuspir de volta lá. Sabe por quê? Porque o vento vai soprar onde você for, porque tem que enfrentar, aleluia, bater de frente com aquela situação, porque eu sou Deus que vou cumprir na sua vida, Jonas. Se eu te chamei como profeta e como profetisa, é porque eu garanto o que eu falo. Aí vem a passagem: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria
e não confirmaria, diria e não cumpriria. Ele vai fazer infinitamente mais na sua vida. Aleluia. O jovem levita saiu de Belém de Judá, foi para outro lugar e se desviou. E foi parar na casa de quem? De um moço chamado Mica. Consagrou-lhe a sacerdote sem experiência nenhuma. Aquele jovem levita saiu da sua cidade. Para quê? Para se desviar, para poder se envolver na idolatria. Querido, eu quero dizer para você, para mim não concluir essa mensagem, porque tem muitas coisas aí. O mundo vai te oferecer, as outras igrejas vão te oferecer, sai da sua igreja. Já é tempo, aí não tem futuro para você. O pastor, a pastora, a diaconisa, sei lá quem for, não quer te reconhecer. Querido, mas Deus fala assim, ó. Eis que eu tenho te chamado. Isaías 54:17 fala: até toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e nem toda língua que se levantar contra ti tu a condenará. Mas lá no comecinho do livro Isaías 54 fala: não temas, no versículo 4, não temas, porque não serás envergonhada ou envergonhado. Não serás envergonhado. O Senhor tem te chamado como homem e mulher, triste, atribulado, para muitas pessoas, um desprezado, mas ele fala assim na sua palavra: eis que eu tenho te chamado como homem e mulher, aleluia, louvado seja, triste de espírito, mas eu, o Senhor, sou o teu Criador, eu, o Senhor, sou o teu marido, eu, o Senhor, tenho te chamado como homem e mulher de Deus, desamparado, triste de espírito. E ele ainda fala mais: olha, por um pequeno momento, às vezes dá a impressão que eu te deixei, mas com grande misericórdia, eu estou me lembrando hoje de você. O Senhor, ele não esquece os seus sofrimentos, o Senhor não esquece as suas dores, o Senhor não esquece as suas súplicas, as suas orações. Parece que ninguém está dando ouvido, ninguém ouve, Deus não ouve, não estou vendo nada acontecer. Não saia de Belém de Judá, fique na dispensação do Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus, ele está falando com você. O Espírito de Deus está tratando. Eu estou em cima do monte, sozinha. Esse monte aqui é um monte que, graças a Deus, não vem ninguém. Aleluia. Monte que o pastor Lorival consagrou e ninguém dá crédito, a pessoa sai lá para Guanabara, aquele monte longínquo, e Deus fala também aqui. Eu tenho recebido as bênçãos do Senhor aqui e quero dividir com você esse momento, essa bênção, essa presença de Deus que eu estou sentindo aqui, consagrando os lenços de Paulo para a nova campanha que vai vir, a campanha do tanque, aleluia, de Betesda, que nós vamos iniciar, e assim por diante. O Senhor, ele vai bradar, o Senhor vai fazer infinitamente mais na sua vida, filha. Tem um louvor que fala assim, ó: vão ter que ver, sou o Deus que te contempla e te respondo com fogo. Vão ter que ver. Te peguei tão pequena e te coloquei entre os grandes. Para quem não te deu nada, hoje sopro o seu nome. Como um sonho de José, te levanto entre os grandes. Eu não vou louvar essa letra não, porque ainda estou trabalhando nela. Vou deixar só esse pedacinho para você saber que Deus é Deus na sua vida, que Ele não te esqueceu. Tá bom, minha querida? Ouve tudo que... Ouve o seu pastor, obedece o seu ministério. Você que é missionária, você que é pastora, você que é bispo, você que é apóstolo, apóstola, sei lá, tanta coisa, e tá aí sofrendo obra do Senhor. Você que é apenas uma ovelha, você é apenas que um irmãozinho, uma irmãzinha que está esperando o agir de Deus em Belém de Judá. Fique na dispensação do Senhor. O Senhor vai entrar com providência. Missionária, eu não aguento mais. Missionário, o ministério está caindo. Missionário, o ministério está vazio. Missionário, o negócio não cresce, o negócio não anda. Missionária, minha carne está pedindo. Missionária, já veio uma pombagira daqui, já veio um prato dali. Rejeite, e rejeite, e rejeite as ofertas de Satanás. Não deixa que, como Mica ofereceu para o jovem levita, para ser sacerdote antes do tempo de Deus, e primeiro que Deus não tinha plano de sacerdote com aquele jovem levita. Deus chamou ele para ser levita. Querido, fique na vocação que você foi chamada, porque Deus, ele vai te honrar. Não vai demorar. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai tirar você do vale de ossos em que você está. Mas Deus quer falar com você. Abra a tua boca e profetiza nesse vale. Abra a tua boca, profetiza na sua... Profetiza nesse vale em que você está passando. Tá bom, minha querida? Tá bom, meu querido? Profetiza, porque Deus é contigo. Que Deus abençoe. Fica essa palavra, que a internet está muito ruim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.